Ô pastor, falando nessa questão de livre-arbítrio do homem escolher por Deus, é o homem que escolhe por Deus ou Deus que escolheu pelo homem? Não, Deus permite ao homem que tenha o exercício de liberdade nas suas decisões morais. Inclusive a decisão de negar-se a si próprio e a abrir o coração à obra salvífica que foi 100% realizada por Deus. Ele não contribui para a obra. Ele apenas aceita isso. Deus morreu potencialmente por todos. João 3,16, enviou seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. E para que, inclusive, aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, basta que você creia. Mas essa questão de salvação, ela está muito complexa para alguns povos. Por exemplo, os judeus. Os judeus é um povo eleito, uma nação escolhida por Deus. Isso está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vós sois povo eleito, povo adquirido, sacerdócio real. Está se referindo aos judeus ali, especificamente, não? Sim, mas eu não acredito que tenham sido escolhidos para serem salvos. Deus nunca teve um plano inicial de salvar os judeus e os outros não. Mas e quando a Bíblia diz em João, ele veio para os seus? Não são judeus, mas os seus não receberam. Sim. Ou seja, não era um plano inicial de salvar os... Não, o plano inicial sempre foi a salvação por meio de Cristo. E podemos falar sobre isso, mas Deus escolhe os judeus para, por meio deles, e Deus ser apresentado ao mundo. No Antigo Testamento, nós mesmos já conversamos aqui sobre uma situação que teve o maior avivamento registrado na história da humanidade. Foi na capital da Síria, dos inimigos, dos arqui-inimigos dos judeus, que é Nínive, que o profeta Jonas foi pregar lá. E Jonas não foi forçado, não. Se quiser falar sobre isso também. Jonas não foi forçado a ir a Nínive. Foram os maiores avivamentos, o maior na realidade. Sim, o país inteiro. Mas se eu falar que Jonas não foi forçado a ir a Nínive, parece brincadeira. Quando a gente lê o livro de Jonas, né? Pastor? Qual é o problema do livro de Jonas? ele entra na embarcação, vê uma tempestade. Sim. Né? Os homens sentem que estão sendo castigados pelo Todo-Poderoso. Lançam Jonas no mar. Aí, de repente, o Jonas é engolido por um grande peixe. Ele não foi forçado a ir para Nínive depois dessa tormenta toda? O erro, a meu sentir, eu digo isso com todo respeito, na sua narrativa, é que você acha que Jonas caiu ao mar e imediatamente foi engolido pelo peixe. Mas não foi. Você chega ao final do capítulo 1 de Jonas, deve ser Jonas 1,17 ou 1,19 por ali, tem poucos versos. Você chega ao final do capítulo 1 de Jonas, Jonas é lançado ao mar. O início do capítulo 2, Jonas é engolido pelo peixe, mas existe um grande tempo entre ele cair no mar e ter sido engolido pelo peixe. É uma lacuna, então. Existe a Bíblia não nos fala. Tempo em que ele estava no mar, fora do peixe. Você está entendendo? E como é que eu sei isso? Agora vamos lá. Revela. Vou revelar. Você está com o livro de Jonas aí? A Bíblia? Não, sabe como é que eu sei isso? Preste bem atenção. Pela oração que Jonas faz dentro da barriga do peixe. Jonas vai orar pelo tempo em que estava no mar, fora do peixe, foi às profundezas, às bases do monte, morreu, se arrependeu, disse: Senhor, eu vou seguir, se arrependeu. Deus o ressuscitou, e aí foi fazer a vontade dele. Nínive não era na costa não, perto do mar não, você sabe disso? Sim, Nínive não era geografia. Mas o peixe, quando colocou Jonas para fora... ao Senhor. Sim. Aí Jonas teve que andar não sei quanto para Nínive, para cumprir a missão. Sim. Lê aí o capítulo 2. Mas por que aconteceu? Eu só me explico por que aconteceu tanta tormenta. Porque Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele estava indo para um outro lugar. Ele decidiu ir para outro lugar. Aí no meio do caminho, que ele praticamente está fugindo da sua missão, acontece essa tormenta. Não estava empurrando o Jonas para cumprir a missão? Qualquer um de nós, se nós sairmos do plano de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, nós iremos sofrer coisas terríveis. Saímos do guarda-chuva de proteção do Senhor, o plano de Deus para a nossa vida. E Deus se usa dessas dificuldades para o nosso bem. Para trazer o propósito. Mas lê aí o verso 2, o capítulo 2, presta atenção. É interessante. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Capítulo 2. Eu sei, lê para ficar completo. Lê o último verso do capítulo 1. Que é 17 ou é 19? Jonas 1. Celular bonito dele, né, rapaz? É umas cores assim, umas cores elegantes, né? É 17. É de príncipe. Preparou,
pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Certo. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, o 16 ele cai no mar, né? Sim. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor. Fizeram tal. Aí o peixe engoliu. Versículo 15. E levantou a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Certo. Aí os homens oferecem sacrifício, 16, Certo. e preparou, depois, aí sim. existe- Deus preparou o peixe para levar Jonas. A Sim. minha tese aqui não é que ele preparou contra a vontade de Jonas, não. Ele preparou de acordo com a vontade de Jonas. Agora vamos ver o capítulo 2. Por que eu digo isso? Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. Pronto. Jonas, o que a narrativa fala? Jonas caindo ao mar, depois fala que o peixe engoliu. E depois começa a falar da oração que Jonas fez dentro da barriga do peixe. Agora, pela oração, nós iremos ver que entre cair no mar e ser engolido pelo peixe, houve um grande tempo, que eu sei desse tempo, do que aconteceu nesse momento, graças a essa oração que você vai ler, que é Jonas fazendo, sobre o que aconteceu com ele antes no mar. É porque na leitura que a gente faz, do sem prestar grito atenção aí, na na oração, sepultura. dá a entender que ele foi jogado nas águas foi engolido já pelo peixe, e o peixe depois solta ele lá em Nínive, né? Sim, mas quando a gente presta atenção na oração, é oração de agradecimento. Olha aí o que ele lê aí, ó. E O que ele disse, diz. na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei. Você está lendo 2:1? 2:2 agora. Sim, vá. E do ventre da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz. Olha aí. Porque tu me lançaste na profundeza, no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha, ele não reclama em nenhum momento. Mas a oração ele está fazendo oração de forma poética. Sim. Não que ele tenha vivenciado isso, né? Aí Tudo, você né? tem que me dizer por que você está interpretando dessa forma. Porque aí já fica. a Você bola já fez poesia para Deus? Sim. Não, porque aqui o que ele está falando, ó, que caiu, né? Ele está descrevendo. Diga aí que vai dizer que ele foi nas bases da montanha, do monte. Eu desci até os fundamentos dos montes. Olha, descia até os fundamentos Verso do monte. 6. A terra me encerrou Olha aí, para morreu. sempre com Morreu? seus ferrolhos. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Você não gosta de poesia? Isso quer dizer o quê? a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. O que é isso? Ó Senhor meu Deus. O que é isso? Foi ressuscitado. Isso. Ressuscitado. Aí, a partir daí... E aí Jesus também falou isso, né? Como não, Jonas. é um outro assunto É. da correlação de Jonas, por exemplo, pela vida de uns, outros foram salvos. Jonas, quando você lança em sacrifício uns... Uma tipologia, É né? a tipologia. Mas essa é outra história. Mas o que é interessante que as pessoas não notam é isso. É que Jonas foi lançado ao mar, teve esse tempo aí que ele caiu, foi às bases do monte, as algas se enrolaram nos seus cabelos, Nas profundezas, foi nas nas correntes das profundezas, águas. morreu e... E ressuscitou. Eu vejo mais ele com uma poesia para Deus, falando da tormenta que ele viveu, né? Não, acho que não é de forma literal que ele viveu tudo Bom, isso aí, né, pastor? Aí é um argumento difícil de dizer, né? Se você ficar vendo poeticamente, é uma poesia de algo que aconteceu, né? Você veja Essa que... visão. Porque se ele tivesse caído e sido engolido pelo peixe, por que ele ia falar isso? Fui até as bases dos montes, as algas enrolaram no meu cabelo, tal. Mas na conversa inicial o senhor disse que Jonas, ele não tentou fugir de Nínive, não foi isso? Não, Ele não tentou fugir da missão? não, tentou. Ele só não foi forçado a voltar a Nínive. Só não foi Forçado. forçado. As pessoas acham que Jonas não queria ir a Nínive de jeito nenhum, aí Deus fez o que fez, mandou o peixe engolir contra a vontade dele e cuspiu lá em Nínive. Eu estou dizendo que não foi assim. Tô dizendo Deus que preparou circunstância para levar ele ao propósito. as circunstâncias acontecem em decorrência de Jonas estar fora do propósito de Deus. Mas Jonas queria? Porque ele tentou ir para o nome da cidade que o Jonas queria. Tarsis, né? Parece até com o seu nome, né? Mas ele queria ir para Tarsis? Ele Pra foi Nínive? para a direção oposta, meu querido. Então ele não queria ir. Não queria, certo? Ele passou a querer aqui no mar. No mar, que quando ele cai no mar, ele diz, Senhor, eu voltarei a olhar para ti. Eu não consigo viver fora da tua... Jonas era um profeta reconhecido. Vocês sabem disso. Jonas era um profeta reconhecido, até citado nas Escrituras. Era um profeta reconhecido, era um homem de Deus. Então, o homem de Deus que se afasta da vontade de Deus para a vida dele, todo mundo acontece. A tormenta também. Deus não precisa nem dar uma ajudinha para isso, não.
tudo no mundo acontece. Agora chega um momento que ele diz, epa, Senhor, não é assim não. Ele não reclama em nenhum momento, nem murmura. Senhor, não, eu quero voltar à tua palavra, farei tudo. Aí Deus age. Ele vai, o peixe joga lá em Nínive, e Nínive não é na praia, não é na costa, não é no litoral. É longe. É longe, ele joga na terra e Jonas vai andando para lá. Porque ele vai fazer. E de fato, e Jonas tem uma coisa curiosa também. O livro de Jonas, capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas é um exemplo de um profeta que quis se matar. Sabe por quê? Por quê? Porque o ministério dele deu certo. É verdade. Ele pregou e o povo se converteu. Você está entendendo? Por qual era o problema de Jonas, meus queridos? Era dizer para Jonas assim, Jonas, você vai pregar para a salvação do povo que lhe odeia. O povo que odeia o seu povo, o seu arqui-inimigo. O que a Síria fazia é coisa que eu não tenho nem coragem aqui de falar. Porque se eu falar aqui é capaz de o canal cair. Das coisas tão horríveis que tem. Não tenho nem coragem de falar. Até o irmão do podcast aí, como é o Pedro vai ficar chocado se eu falar esse negócio, vai ficar chocado. Ele não está acostumado a falar coisas, ouvir coisas tão, assim, né? O que a Síria fazia era um negócio perverso. Costurava as barrigas das mulheres. Pronto, né, irmão? Não, você vai dizer, é coisa triste demais. É muito pesado. É pesado. É para esse povo que Deus mandou pregar a salvação. Sem falar o que fazia com os pequenos, né? Sim. Aí Jonas disse, eu vou, mas você sabe como é o ser humano, é complexo. Ele vai, mas dentro dele, ele diz, eu vou, Senhor, eu quero entrar na tua vontade, eu vou fazer. Né? Que é justiça própria, mas Senhor, faz com que eu não tenha sucesso. Aí Jonas vai, né? Prega, todos se convertem, é o maior avivamento da história da humanidade. E ele tinha o que fazer lá. Já era um profeta renomado, já pensou, tá ali para discipular o povo, ensinar a Tanar para o povo, a Torá, né? A Tanar é fechada no ano 90 depois de Cristo pelo Concílio de Jamnia, mas ensinar ali mas ele diz, nossa, aí quer se matar porque o ministério dele deu certo. Você vê como crente é complicado, o povo complicado. Se não dá certo, quer se matar. Se dá certo, também quer tirar a vida.